Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma NX Dicas aqui do canal Aldara, onde estamos tratando de limites de usinagem. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com o Project Curve, Composite Curve, limites em Sketch. Nesta aula, então, nós vamos trabalhar com a edição desses limites. As edições envolvem Bridge Curve, Offset Curve e Divide Curve. Então, nós vamos complementar essas curvas que criamos através dos comandos anteriores. Então vamos passar aqui para o ambiente do NX e nós temos aqui o modelo que estamos trabalhando até o presente momento. E só lembrando, este modelo está na primeira aula dessa playlist NX Dicas, onde nós estamos tratando limites de usinagem. Está lá na descrição da primeira aula. Corre lá, baixa o arquivo para acompanhar junto com a gente aqui, beleza? Mas antes de prosseguir com o conteúdo, pessoal, vamos fazer uma troca saudável de cooperação? Eu coopero com vocês, trazendo conteúdo aqui para o canal, gratuitamente, e vocês nos ajudam a fazer o canal crescer. De que maneira? Muito simples, pessoal. Compartilhe esse conteúdo, senta o dedo no like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos em primeira mão. E se você é daqueles usuários da plataforma do YouTube que baixa o vídeo para assistir mais tarde, beleza, tranquilo. Peço a você apenas que deixe o vídeo correr pelo menos 50% do tempo. Enquanto está carregando o arquivo para o seu computador, deixe o vídeo correr. Não quer ouvir o áudio? Beleza, coloca o áudio do seu PC em mudo e aguarda pelo menos 50% do vídeo. O áudio do seu PC, ok? Não use os controles do vídeo no YouTube. As métricas do YouTube são extremamente rígidas e mesmo que você deixe o like, mas roda 1 ou 2 minutos, o YouTube vai entender que o vídeo não é relevante e o conteúdo não será exposto para mais usuários da plataforma. Tenho certeza de que você quer mais conteúdo sobre NX ou softwares de CAD e CAM, assim como eu. Sem dúvida alguma, quero produzir mais conteúdo aqui para o canal. Então, vamos nos ajudar. Seguindo em frente, então, pessoal, vamos dar um zoom aqui nesse modelo. E eu vou esconder essa curva, tá? Deixa eu tirar aqui o filtro, ó, Reset Filters. Vocês lembram que quando nós criamos essas curvas aqui, deixa eu dar um Ctrl B, em algumas situações, quando estávamos selecionando a aresta do modelo, estava ficando um gap, tá? Além de que, quando nós fizemos a seleção dessa região aqui, tinha vários pedacinhos, certo? Porque não existia tangência nessa região aqui. Então, a tangência era só nessa curva, porém aqui não existia, beleza? Bom, por N razões, essa é uma delas, mas por N razões vai ter momentos em que você quer construir isso aqui através de, por exemplo, uma junção tangente dessa aresta com esta aresta aqui. Não necessariamente eu quero pegar essas arestas do modelo. Eu quero fazer uma curva tangente aqui, ó, entre essas duas arestas. Até para evitar isso aqui, ó, que a gente tem pedaços, né, micro pedaços da aresta. Então como é que a gente pode fazer isso? Olha só, vamos direto aqui ao assunto, vamos entrar então no Geometry. A gente já utilizou o Project Curve, né? Então vou pegar aqui, ó, Project Curve. Nós vamos selecionar somente essa aresta aqui, vou girar o modelo, essa aqui. Da mesma forma aqui, eu vou pegar essa aresta e essa. Nós não vamos pegar estas arestas menores aqui, ó. Perfeito. Vou indicar o plano, vai ser aqui, ó, em XY, né, que é a direção normal de Z. Vou colocar 20 milímetros, selecionei o plano, não apareceu, né, vamos digitar aqui, 20 milímetros, pronto. Deixar bem alto aqui, para a gente ficar separado daqueles outras projeções e outras curvas que nós já criamos. Vou indicar o vetor, que é no Z, positivo aqui, beleza, tá lá em cima, vou dar um OK. Bom, a questão é que eu dei um OK aqui, mas está aberto, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora utilizar o comando Bridge Curve para unir isso aqui, para criar uma curva tangente. Neste momento, o comando Bridge Curve ele não está sendo exibido aqui nas ferramentas, né, em nenhum grupo de ferramentas. Então, nós temos que ou pesquisar, ou se a gente já sabe onde é a localização do comando, a gente vai direto lá no menu. Mas eu já vou dar mais uma dica aqui para vocês. O Command Find aqui, ó, tá? Então, se eu sei qual é o nome do comando, eu posso digitar ele aqui. Por exemplo, eu sei que é Bridge Curve, então vou escrever aqui, ó, Bridge Curve. Se eu não sei, eu sei só parte do nome, eu também posso colocar. Como eu sei o comando todo, eu vou colocar todo o nome. Então, eu vou dar um Enter e ele vai mostrar para mim ali onde está o comando, ó, tá?
Quando a gente coloca o mouse em cima da opção, aqui abaixo tem as opções. Quando a gente coloca o mouse em cima, ele também abre o menu para mim. Para mostrar, ó, é lá no menu Insert, Derived Curve, e aí eu vou no Bridge Curve. Ou eu posso simplesmente clicar aqui. Se você clicar aqui, ele vai executar o comando, tá bom? Então, tem essa forma aí da gente trabalhar. Mas, como ele já mostrou o caminho, vamos aqui no menu, Insert, Curvas Derivadas, Bridge Curve. Bom, o que você precisa saber nesse momento para fechar o seu limite ali, ó, de forma tangente? Eu vou dar um reset aqui para que as nossas janelas fiquem iguais, tá? Então, eu preciso selecionar a primeira curva e a segunda curva, tá? São as duas seções que eu preciso selecionar, tá? Então, já mostra para mim que é obrigatório. E esse Shape Control aqui, é interessante manter aqui tangente, magnitude, né? E um por um, certo? Tanto no Start quanto no End. Isso aqui são detalhes que eu mostro num curso de CAD. Para nós agora aqui, como eu quero uma curva tangente, então eu não preciso me preocupar com essas informações. Só preciso então selecionar para ele aqui, ó, a curva 1, não tem sequência, ordem, eu seleciono uma curva e depois a outra. Seleciono aqui, né? Vou clicar numa curva, olha só, ele seleciona esse ponto aqui. Cuidado apenas na hora de selecionar, porque do meio para a direita, para esse lado, se você clicar aqui, obviamente o bridge vai acontecer nesse lado, e não é o que eu quero. Então, do meio da curva para cá, eu clico em qualquer região desse lado, e ele vai selecionar essa ponta aqui para fazer o bridge, tá? Percebam que já marcou como verdinho, vou selecionar o outro, e aqui na curva também. Olha só, aqui aconteceu algo interessante, ó. Mesmo eu clicando aqui, tá? Ele selecionou aquela ponta. Vou retirar a seleção com o Shift, e vou de novo, ó. Agora eu vou posicionar certo aqui, vou clicar nessa ponta. Pronto, está insistindo? Não tem problema. Eu vou pegar e vou arrastar ele para cá. É até interessante que aconteça isso, ó. Vou arrastar ele para cá. Beleza. Só que está invertido ali, ó, tá? Ah, como é que eu faço para inverter? Nós temos essa seta aqui, ó, dá 2 cliques e ele vai inverter para você, tá? Mesma coisa é a outra, tem a seta aqui, ó, indicando a direção do bridge. Vou inverter e posso colocar ela na posição correta. Beleza? Então essas setas vocês podem estar utilizando e eu posso arrastar para onde eu quiser esse ponto. Ó. Basta pressionar o botão esquerdo do mouse em cima dessa pole aí, ó, que é o end do bridge, né? E eu coloco aonde eu quiser. Ó. A outra também, a mesma coisa. Seguro e arrasto e eu coloco ele aonde eu quiser, tá? Mas eu quero, obviamente, aqui na pontinha. Se nós colocarmos em vista superior, vamos aqui, colocar em vista superior, a gente pode também fazer uma avaliação para ver se está realmente no tamanho que eu preciso. Ó, não está. Então, como é que eu posso fazer para controlar isso? Bom, eu posso pedir para aumentar isso aqui, ó, tá? Olha só, posso aumentar tanto desse lado quanto desse lado aqui. Seja em valor, ou seja, puxando as setas, arrastando esses controles deslizantes. Olha aqui, tá? Então, a gente pode modificar o nosso bridge, beleza? Mas o ideal, como eu disse para vocês, é manter na tangência 1 por 1, tá? Que aí ele está realmente fazendo uma tangência. Só que, como vocês podem ver, a gente tem aqui esse pequeno problema que não vai fechar corretamente o nosso limite. Nesses casos, sem dúvida alguma, a gente vem aqui e faz a alteração como necessário, tá? Vamos aumentar um pouquinho, aqui também. E aí, olha só, deixa eu só fechar aqui. Percebam que se eu puxar aqui, ó, eu venho mais para trás da curva, consequentemente eu posso ampliar a magnitude aqui, ó. Mesma coisa acontece no outro lado, tá? Esse é um controle que vocês possuem, beleza? Lógico, quanto mais distante, pior eu vou ter o meu resultado aqui. Então vamos posicionar aqui. Bem, galera, aí vocês obviamente estão se perguntando assim, Valdir, mas dessa forma eu não consigo envolver todo o meu modelo ali. É exatamente por esse motivo que quando nós selecionamos curvas tangentes, quando a gente está projetando, aqui não seleciona. Ele tem que selecionar de forma individual, porque não existe uma tangência. Isso pode ser um erro do modelo, pode ser uma característica do modelo mesmo. Nessa região aqui, ó, ele não é tangente, ele faz essa curvatura maior do que essa parte aqui da peça, e aí não tem como manter tangência. A tangência aqui seria você colocar magnitude 1 aqui para os dois controles e ele fechar a tangência do modelo. Aí sim estaria correto. Toda a magnitude, a forma de projeto estaria correto. Como não tem essa tangência, então
nós não vamos conseguir de maneira alguma uma região tangente aqui e que ele envolva toda essa parte da peça aqui, tá? Então, nessa ocasião, o bridge não vai, obviamente, suprir diretamente sua necessidade. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês como utilizar o comando bridge, tá? E aí cabe essa explicação para que vocês entendam, mas por que não está funcionando? O bridge está errado? Não, o bridge não está errado. O que está errado é essa região do modelo. Também não posso dizer que está errado, né? Pode ser uma característica do modelo que essa ponta da peça seja maior do que esse corpo. E aí não há como ter uma tangência, né? A não ser que nós aplicássemos um raio de canto na parede aqui, ó. Só se a gente aplicasse um raio nesse cantinho. Mas isso pode ser N situações, tá? Então não vamos entrar nesse detalhe para não tornar a aula mais longa ainda. Eu posso, obviamente, procurar ajeitar um pouquinho aqui, o outro lado aqui. Beleza, mas esse é o máximo que eu vou conseguir. A gente pode ver, inclusive, no desenho aqui, ó, se a gente olha, a gente percebe que aqui tem um ressalto maior do que esse outro lado, ó, tá? Inclusive, se a gente ampliar aqui, ó, a gente consegue, ó, tá? Mas ampliando lá, eu não consigo chegar naquele canto, ó, tá? Então existe, sem dúvida alguma, uma característica do modelo que me impede de ter esse controle legal aqui utilizando o bridge, tá? Então, vou deixar nessa posição, beleza? A gente pode dar offset depois, enfim, vou dar um aplicar e vamos lá do outro lado. No outro lado, mesma coisa, ó, vou selecionar aqui. Inclusive, posso utilizar o filtro de curva para selecionar só a curva. Eu cliquei anteriormente no segundo, mas você pode, aonde você está com o mouse, clicar com o botão do meio. E aí ele já muda para a próxima seleção. Agora, vem aqui, também vou trabalhar com o filtro de curva aqui, ó. Prontinho. Vou colocar agora aqui 1 e 1. E olha só, aqui nós temos uma tangência um pouco melhor, né? Então, se a gente olhar lá no outro, ó, nós tivemos o problema que não temos nesse aqui, né? Isso seria o ideal para o bridge, trabalhar dessa forma. Tá? A gente consegue ver aqui, ó, a falha do modelo, né? Tem uma falha realmente no modelamento. Aqui também, ó, ele sai de um caminho e quebra aqui para fazer essa pontinha, né? Mas já com o bridge aqui a gente consegue um resultado um pouco melhor. Posso inclusive reduzir um pouquinho esse lado aqui. Se você pressionar o Alt no teclado, Alt, você tem um controle mais preciso, ó. Tá? Que às vezes a gente puxa assim, ó, tá vendo que ele dá uns pulos, ó, certo? É uns saltos. Então quando a gente usa o Alt, ele fica mais preciso, ó. Estou pressionando aqui o Alt e reduzindo, ó. Vou aproximar aqui, aproximo do outro lado, mesma coisa. Pronto. Beleza. Vou confirmar, ok? E agora tenho aí uma curva com uma qualidade muito maior, né? Lógico, olha só, eu vou fazer uma outra projeção só para vocês trabalharem os filtros de seleção. Na verdade, eu não preciso nem fazer uma projeção. Nós vamos aqui no Extract Geometry e vamos selecionar aqui o Composite, tá? E eu vou deixar Tangent Curves. Vou clicar numa e olha só, ele selecionou aqui porque tem tangência agora, mas não selecionou aqui porque não tem tangência nessa região. Agora eu vou clicar aqui e ele vai fechar toda a seleção. Tá? E aí, obviamente, eu poderia dar um OK. E aí eu vou criar uma Composite Curve. Detalhe importante, ó, aqui, quando eu estou criando um Composite, eu posso pedir para ele fazer, obviamente, a junção da curva e converter ela num único objeto. Estou fazendo um Join, certo? E eu também posso pedir para ele utilizar esse recurso de Hide Original, tá? Que ele vai esconder aquelas curvas que nós selecionamos. A gente não criou essas curvas aqui, ó, com Bridge e Project, agora eu estou usando um Composite. Então, se eu marco essa opção, eu estou dizendo para ele, esconde as curvas que originaram esta Composite. E aí vai só esconder da tela, tá? Não vai apagar nem nada, vai só ocultar. Mas nós não vamos criar, beleza? Eu vou dar um cancelar. Se você quiser fazer o teste, pode fazer. Eu vou dar um cancelar aqui. Perfeito? Então, utilizamos o Bridge. O Bridge pode ser utilizado em qualquer tipo de curva, beleza? Se você quiser usar também numa superfície, na aresta da superfície, pode utilizar, olha só. Menu, Insert, Curvas Derivadas, Bridge. Se a gente quiser selecionar diretamente aqui no modelo, eu posso pegar aqui, ó, a aresta. Detalhe importante, eu tenho que tirar o filtro, né? Aí eu vou tirar o filtro, vou pegar a aresta. Lógico que ele vai fazer esse recurso em 3D, não. Vou clicar com o botão do meio do mouse e seleciono a outra aresta. Também vou tirar o filtro aqui, ó.
Pronto, ó. Então ele criou ali para nós a ponte entre as duas arestas. Beleza? E eu tenho os mesmos controles aqui, ó, tá? Os controles eu posso trocar através de valores, posso utilizar os controles deslizantes ou a seta aqui. Beleza? Vou dar um aplicar. E aí, posteriormente, a gente poderia selecionar isso aqui, a aresta e a curva, num project também. Tá? Então é uma outra forma de trabalhar aí. Vamos fechar aqui no botão cancelar a tela do Bridge e seguindo o nosso mapa mental, ó, vimos o Bridge Curve, nós vamos agora para o Offset Curve. Então vamos lá, também é um recurso bem interessante, muito fácil de utilizar. Inclusive nós já temos aqui a curva que eu preciso, pode ser uma curva fechada, pode ser uma curva aberta, não tem problema, eu utilizo ele de qualquer forma. Ele só tem algumas características que eu particularmente, no Offset Curve aberto, fora de uma sketch, eu acho um pouquinho chato, a gente vai ver numa linha reta, tá? Mas nesse tipo de limite aí é tranquilo. Assim como o comando Bridge Curve, o Offset também não está disponível aqui no ambiente do NX Manufacturing. Então nós vamos lá no menu, Insert, Curva Derivada, e nós vamos encontrar aqui o Offset. Esse comando Offset, pessoal, é um comando de offset de curvas livres, tá? Não é dentro de uma sketch. Então vou clicar aqui no comando Offset, ele vai abrir esse painel para mim, tem algumas opções de offset, o que a gente trabalha aqui é o distance mesmo, tá? E olha só, ele pede para selecionar a curva e também que eu clique num ponto para indicar a direção. Essa é a parte chata do offset de curvas livres. Por que chata? Porque ele pede que a gente clique nesse ponto, caso seja uma linha reta. No caso dessa curva que a gente vai selecionar, ele não vai pedir. Quer ver? Olha só, vamos selecionar a curva e aí eu posso selecionar uma curva única, single curve, ou eu posso utilizar aquelas regras de seleção de curva. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, single curve, e eu vou clicar só nessa curva aqui, ó. Lembrando, caso você não consiga selecionar, dá uma olhada nos filtros, tá? Vou clicar nessa curva e olha só, ele já fez o offset para nós, não perguntou para que lado era, mas isso por quê? Porque a curva, obviamente, ela tem ondulações. Se for uma reta, vai ficar chato, porque ele vai exigir para qual lado. E isso eu acho muito chato aqui nesse comando de offset de curvas livres, tá? Bom, mas enfim, nossa curva tem ondulações, então tá tranquilo. E aí eu posso ir selecionando, ó, as outras e ele vai adicionando aqui no offset. Eu tenho aqui a distância, posso escolher qual a distância que eu quero, vou colocar 3, por exemplo. Número de cópias, eu quero uma só, se você colocar duas, olha só, dá um Enter, ele vai obviamente fazer duas cópias, tá? No meu caso é só uma. Posso indicar para dentro ou para fora, qual lado que eu quero o offset, é para fora mesmo. E esse offset aqui, pessoal, vocês vão calcular com base na ferramenta que vocês vão utilizar. Se eu colocar aqui em vista superior, vamos colocar aqui e vamos aproximar. Então olha só, se eu quero usinar essa região aqui e eu vou utilizar uma ferramenta BAL, uma ferramenta redondinha, né? E ela tem 3 milímetros de diâmetro. Então, consequentemente, se eu estou pegando a aresta do modelo aqui, ó, tá, e eu vou usar uma ferramenta de 3 milímetros, eu não vou dar um offset aqui de 3, porque eu corro risco, não que isso vá acontecer, mas eu corro risco em algumas regiões a ferramenta mergulhar, e isso não é o que eu quero. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar um offset, se a minha ferramenta tem 3 milímetros, eu posso dar um offset de 1,5, 2 milímetros. 2, eu diria que para mim seria o máximo, tá? Para evitar qualquer problema. E ainda assim a gente faz a usinagem lá, faz a operação e verifica se ela não mergulhou em nenhum lugar, tá? Porque 2 milímetros, provavelmente a ferramenta vai dar uma rolada aqui, ela vai descer um pouquinho na aresta, tá? Mas isso tudo a gente avalia também lá na hora de criar a operação. Então, beleza, já selecionei essas linhas, agora eu vou selecionar outras aqui, ó. Porém, agora eu vou colocar aqui, ó, tangente. Vou selecionar. E pronto, ele pegou tudo que é tangente, aqui não era, né? Então vou selecionar de novo. E aí está, ó. Agora eu tenho a curva de offset com 2 milímetros. Se colocarmos aqui em vista superior, olha aí, ó, tem 2 milímetros a mais do modelo. Lógico que se eu vou fazer um acabamento aí com a fresa de 2 milímetros, então dá um offset de 1 apenas, né? Que aí ela não vai mergulhar. Ou 0,5. A ideia é só chegar na borda, beleza, 0,5 é mais do que suficiente. Tá ok? Então, vou deixar aqui 1 milímetro e vou dar um OK. Pronto, olha aí, ó. Criamos um offset e agora eu posso limitar minha usinagem tranquilamente. Isso aqui também pode ser utilizado sem dúvida alguma em curvas aqui, ó, que são planas, tá? O offset é para curvas planas. Não tentem fazer o offset nesse modelo 3D aqui, ó, ele não vai funcionar,
beleza? Esse offset distance ele não vai funcionar. Mas, por exemplo, aqui que é plano, ó, se eu quero fazer um offset para fora, para colocar uma ferramenta, sei lá, uma ferramenta de topo reta de 10 milímetros, então eu vou dar um offset aqui de 6 milímetros para fora. Eu nem preciso extrair curvas. A gente pode ir direto aqui no comando, ó, Insert, menu, Insert, curvas derivadas, offset. E da mesma forma que eu seleciono curvas, eu também posso selecionar arestas. Só cuidado com os filtros aqui, tá? Porque pode estar qualquer outra opção aqui e aí não vai funcionar. Então eu vou selecionar, ó, vou deixar aqui o filtro, nenhum tipo de filtro, né? E vou selecionar as arestas, tá? Essa. Percebam aqui, eu vou tirar a seleção desse aqui, percebam que quando a gente selecionou só uma aresta, que ela é reta, ó, ele está dizendo que a curva não pode ser utilizada para offset porque eu preciso especificar um ponto, uma direção. Vou até inclusive usar essa situação aqui para mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Se você quisesse dar um offset somente dessa linha para lá, você vai ter que especificar um ponto. Precisa ser naquela direção? Não, mas tem que ser paralelo a essa curva. Tá? Perdão, paralelo não, tem que ser perpendicular a essa curva. Porque o offset ele é um offset paralelo. Então, imagine o seguinte, se eu especificar um ponto, ó, digamos nessa região aqui, ó, ele pode ficar um offset paralelo, mas ele pode também dar problema. Tá? Então, o ideal seria que eu especificasse esse ponto sobre essa linha reta, ó, porque ela é reta. Tá? Ela é perpendicular àquela curva que você está aplicando o offset. Então, eu vou selecionar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa opção de Snap, ó, Point on Curve, e vou clicar nessa aresta aqui. Ó. Pronto, aí ele fez o offset. Ó. Então, agora eu sei que esse offset aqui, ó, ele é paralelo a essa aresta porque eu peguei um ponto em uma linha perpendicular a essa aresta. Chato, né? Então, agora eu posso especificar para ele qual que é, 5 milímetros, por exemplo, e eu posso indicar o lado. Ó. Beleza? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que você veio aqui, né, e selecionou o ponto nessa região aqui, ó. Vou pegar esse end. Olha o que pode acontecer com o seu offset. Ele pode ficar, inclusive, em 3D. Por quê? Porque você selecionou um ponto lá. Ó. Então ele vai pegar esse ângulo que existe entre a aresta e aquele ponto que você pegou e vai criar um offset dessa forma. Tá? Se a gente colocar aqui em vista de topo, ó, ele manteve aqui ele paralelo, porém nessa região ele está indicando um ângulo, ok? E isso não é muito bacana. Para quando a gente vai fazer um offset paralelo, isso aí não é legal. Agora, olha só o detalhe. Vou selecionar aqui de novo a curva, ó, e vou pegar nessa aresta aqui. Pronto. Se a gente olhar, ó, percebam que ele está naquele mesmo plano. Perfeito, ó. Por quê? Porque agora ele ignorou o ponto que a gente estava selecionando. Agora eu tenho uma curva num plano, tá? E ele não precisa mais daquele ponto para indicar qual que é a direção. Joia? Então esse é o único cuidado que a gente tem que ter. Perfeito, ó, selecionei as 4 arestas. Vou usar uma ferramenta aqui topo reta de 10 milímetros, então eu vou dar um offset aqui de 6, por exemplo. Tá? E aí a gente pode agora construir um percurso de ferramenta aqui, sempre cuidando para esse offset não ser maior que o diâmetro da ferramenta para que ela não mergulhe nas paredes do modelo. Então vamos confirmar esse offset clicando aqui no OK. E se nós entrarmos aqui no Part Navigator, a gente pode editar esses recursos que nós criamos porque estamos criando todos os recursos associativos. Tá? Então se eu entrar aqui ó, no Offset, vou dar 2 cliques, eu posso obviamente alterar os valores. Né? Ah, 6 ficou muito grande, vou botar 4. Vou dar um OK e pronto, ele vai executar aqui. Joia? Bom, o próximo recurso então, que é o Divide Curve, nós precisamos trabalhar com curvas que não têm um parâmetro. Porque se a gente dividir curvas que têm parâmetro, ele automaticamente vai dar uma mensagem para você dizendo que vai quebrar os parâmetros da curva. Tá? Então vamos voltar aqui para o NX. E o comando Divide Curve, ele não está ali no menu Insert. Vamos lá no menu, opção Edit, e nós vamos escolher aqui ó, Curve. Aqui nós temos alguns comandos de edição de curva e obviamente temos o Trim. Por que eu não escolhi o Trim para mostrar também nessa sequência de aulas? Porque é mais fácil utilizar o Divide. E nós temos uma opção ali que vocês vão ver que é muito fácil. Vamos então clicar aqui no comando Divide. Ele vai abrir um painel para nós
A opção, se a gente clicar aqui no Reset, ó, pode vir qualquer outra opção selecionada. A opção que vocês vão utilizar aqui nesse drop-down é a opção By Bounding Objects. Vamos marcar essa opção e aí eu vou selecionar a curva. Então olha só, a gente tem esse offset aqui, né? Eu quero dividir em algum ponto aí. Vou clicar nessa curva. Lembrando sempre o detalhe aqui, ó, dos filtros, tá? Ó, tá selecionado aqui Curve. Aliás, é a única que tem, né? Então vou clicar na curva e percebam, ele está dizendo que a curva que você está tentando quebrar foi criada com parâmetro. E aí, você quer continuar? Se você disser que sim, olha, eu vou puxar aqui o painelzinho para o lado um pouquinho, tá? Ah, não dá? Mas olha só, a gente tem esse offset aqui, ó, tá? Tá escondidinho. Deixa eu colocar no aqui dessa vez. Vamos ver, pronto. Vou puxar aqui, ó. Puxar aqui para o lado. Pronto, então nós temos esse offset 11, tá? Vou selecionar a curva, ele vai dar a mensagem, eu vou dizer que sim. Perfeito. Agora, eu vou informar para o comando qual que é a forma de divisão nessa curva. Aí eu tenho assim, ó, por objetos, e eu tenho curva existente. Eu poderia ter uma outra curva desenhada aqui, obviamente ela tem que estar tocando essa linha, certo? Mas uma opção que eu gosto muito e eu uso com muita frequência é o Project Point. Você pode agora clicar pontos nessa curva que ele vai dividir a sua curva aonde você clicou. Então vou selecionar aqui no Snap a opção de Point on Curve e agora vou clicar em pontos aqui, ó, sobre essa curva. Vou dar um clique, 2 cliques, 3 cliques. Então olha só, eu botei 3 pontos e eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. Vou dar um OK. Pronto, confirmou e percebam que o offset aqui sumiu. Por quê? Porque ele quebrou os parâmetros daquele offset. Mas se eu olhar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 e 4 pedaços. Ah, mas por que isso aí pode ser útil, Valdir? Bom, se você quisesse, por exemplo, evitar que fosse todo esse tamanho, a gente pode limitar, eu posso criar outra curva, fazer uma espécie de uma trimagem. Aqui eu queria que fosse em ângulo, então eu posso trimar, certo? Por exemplo, ó, eu vou criar uma linha agora, e essa linha, eu vou pegar aqui o Snap, ó, Point on Curve. É loucura, mas é uma forma que eu poderia trabalhar também, ó. Aqui, beleza, criei uma linha naquelas duas outras linhas ali, certo? Poderia ser o offset, não é mais o offset, mas poderia ser. E agora eu vou entrar aqui, ó, no menu, Edit, Curve, Divide. Por que eu disse para vocês que é fácil? Porque olha só, vou selecionar aqui a curva, né? Essa aqui, por exemplo, certo? E agora qual a forma de separação dessa curva? Vai ser o Project Point e eu vou pegar o Endpoint dessa curva. Beleza, confirmo com aplicar, nem saio do comando, ó, venho aqui, seleciono, faço a mesma coisa, pego o Endpoint, olha que rápido, vou dar um OK, e se eu quiser apagar isso aqui agora, eu só seleciono e dou um Delete. Pronto, eu tenho a curva chanfrada. Então, essa é uma opção que pode ser utilizada de diversas formas, tá? Em vários exemplos, em várias situações, vocês podem estar utilizando. Por isso eu escolhi trabalhar com ela. Mas lembrando, ela é uma opção que ela quebra os parâmetros da curva e agora essa curva não tem mais nenhum vínculo com o modelo sólido, tá? Não existe mais aquela associatividade. Beleza? É lógico, não teria nem necessidade de lembrar vocês, mas ele funciona com qualquer curva que tem aqui na tela, tá? Então, por exemplo, vamos quebrar parâmetros aqui desse outro offset. Vou entrar aqui no menu, Edit, Curve, Divide. Então, vou selecionar, por exemplo, a gente tem esses bridges aqui, ó. Ah, eu quero, não sei, por alguma razão eu quero cortar esse bridge aqui num determinado pedaço. Então, vou selecionar ele, ó, mesma mensagem que vai aparecer, vai eliminar aquele bridge. Deixa eu só ver qual que é o bridge, então. Vamos puxar para cá, ó. Nós temos esses 3 bridges aqui, ó. Então, vou selecionar, sim, e agora eu vou trimar nesse ponto aqui, ó, mais ou menos nesse ponto. Então, vou colocar aqui o Snap Point on Curve, vou clicar e OK. Percebam que sumiu. Na verdade, não era nem o bridge, perdão, pessoal, esse aqui é um offset, né? O bridge é esse aqui, ó. Vamos lá, de novo. Edit, Curve. É bom que a gente pratica, né? Divide. Vou selecionar agora esse bridge aqui, sim, e vou dizer para ele onde é o ponto. Então, vou dar um OK. Ele vai quebrar e agora nós temos só 2 bridges, porque ele quebrou esse parâmetro desse bridge aqui. Tá? Mas olha só, ele dividiu a curva como eu pedi. Ó. A mesma coisa aqui no offset.
Agora, para a gente encerrar esse conteúdo, eu quero mostrar uma coisa que acontece quando a gente usa o divide em uma região onde tem um bridge. Deixa eu selecionar tudo isso aqui, vou dar um delete, porque vamos dar um OK aqui, vai apagar algumas referências, porque a gente obviamente tinha um offset e outros bridges. Olha só, nós podemos fazer um bridge aqui, beleza? Vamos lá no menu, depois Insert, curva derivada, Bridge. Joia, vou selecionar aqui essa curva, confirmar com o do meio, essa aqui, e agora olha só, vamos supor que eu queria esse bridge aqui mais atrás, tá? Na curva, para ficar legal, eu quero limitar assim, tá? Vou dar um OK. Sobrou aquelas pontas ali, como é que eu faço para remover essas pontas? Nós já vimos o comando Divide Curve, né? Então vamos lá, menu, Edit, Curve, Divide. Nós vamos selecionar aqui que é por um objeto, Select Curve, vai ser, vou fazer a seleção dessa curva aqui, e ele vai pedir o Project Point, eu vou colocar lá no Endpoint, agora a gente pode tirar aqui esse Point on Curve, vou tirar o Mid também só por segurança, e aí vai ficar o ponto e o End. Então vou clicar aqui no End, beleza, vou dar um Aplicar, e olha o que vai acontecer. Vou vir aqui na outra curva, vou pegar o End aqui e vou dar um OK agora porque eu já fiz nas duas pontas. Então percebam que o bridge ele se perdeu agora, tá? Porque a gente trimou aquela referência que ele tinha como curva e agora nós temos outras duas aqui, Vamos tirar o filtro. Eu tenho essa e essa aqui, Esses dois pedaços eu tenho que apagar. Então basta eu editar o bridge aqui novamente, Vou selecionar ele, 2 cliques, aí eu vou... A seleção desse lado aqui está correta, só que ele veio... Percebam que ele veio para trás, aquele mesmo percentual que eu tinha colocado, ele veio, então eu vou jogar ele lá para frente. Pode perceber que quando a gente tem a curva selecionada, mesmo que eu avance, ele não vai. Por quê? Porque a seleção é essa. Agora, no segundo aqui, eu vou chegar até o final aqui, ele também não vai mais. Nem para lá ele não vai mais. Ele não sai daquela curva selecionada. Mas a curva selecionada está errada, não é aquele pedaço. O pedaço eu quero apagar. Então como é que eu faço? Shift para remover a seleção daquele pedaço, e aí eu clico sem nenhuma tecla nessa curva aqui. Pronto, tá tudo OK. Confirmo aqui e apago essas duas pontas, porque eu não preciso mais dessas pontas aí. Joia? Então tem esse detalhe do bridge, ele vai obviamente sempre trabalhar naquele percentual que você empurrou a curva, mesmo que você corte ela, cortou, ele vai andar aquele percentual, seja para um lado ou para o outro, depende obviamente da seleção. E aí você ajusta. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma NX Dicas, onde nós trabalhamos a edição de curvas com o Bridge Curve, Offset Curve e Divide Curve. Espero que vocês estejam gostando dessas dicas e qualquer sugestão, por favor, usem aí os comentários para a gente conversar. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.